Bom dia, meus queridos, aqui Maria Fernanda La Riva. Então, eu adoro a história, eu não sou das pessoas que sou somente de uma coisa, que é espiritualidade. Então, a Maria Fernanda só faz espiritualidade, ela faz retiros, imersões e tudo isso sobre o ser. Eu adoro a história, eu adoro a ciência, sempre adorei tudo isso. E por isso é que foi tão mais fácil para mim chegar nesse ponto de pesquisar, porque adoro fazer pesquisa também, saber a verdade de tudo. E adoro também provar, muitas das pessoas provar erradas. Então, eu escrevi, e agora estou tentando ver se eu leio, se eu passo para vocês diretamente as coisas, os meus pensamentos. Se você não gostar de história e não gostar da história geral e da vida geral fora de só a espiritualidade, então realmente não precisa ficar aqui me escutando, né? Mas eu acho extremadamente interessante todas as coisas que eu tenho descoberto. Vamos começar a falar sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais sagrado que tem, né? É o mais sagrado e o que tem mais poder. Eu comecei a pesquisar sobre isso e acabei me encontrando com um italiano que não é um simples italiano. Esse italiano foi contratado pelo Vaticano, entrevistado diretamente pelo Papa. Ele chama Mariano Biglino. E ele fala de tantas coisas incríveis. Ele foi contratado para traduzir os manuscritos. Ele é um tradutor do hebreu para o italiano, né? E enquanto ele estava fazendo essas traduções, ele acabou descobrindo tanta coisa, porque ele traduz isso realmente ao pé da letra mesmo, né? Não é que é uma tradução de uma Bíblia que vai saber quem foi que traduziu e depois aquela Bíblia traduz outro, depois outro coloca com as palavras mais bonitas para as pessoas poderem entenderem melhor e depois acaba sendo uma Bíblia que não existe. Agora, a Bíblia é um livro de história, é um livro científico também. Se você colocar de lado aquela parte espiritual, religiosa da Bíblia e você ler a Bíblia como um livro científico, você vai ver como muda tudo e como está tudo explicado. É incrível como está explicada as coisas. Então, ele foi contratado pelo Vaticano para traduzir alguns manuscritos e o que aconteceu foi quando ele começou a traduzir, ele começou a ver a verdade. E aí eu não sei se ele falou, porque ele não fala muito disso, não sei se ele falou e mandaram ele embora, ou se ele decidiu ir embora e continuar traduzindo as coisas ele mesmo pessoalmente, sem depender do Vaticano nem nada. Então eu acho que uma dessas duas coisas aconteceu, mas o negócio é que ele não está mais trabalhando para o Vaticano, ele está fazendo as as traduções da própria Bíblia, mas da Bíblia que foi escrita, se a Bíblia mais antiga que tem escrita em hebreu. Então é muito interessante ver quantas coisas foram faladas para nós erradas. Então, estou tentando ver aqui nos meus escritos. Então, eu falei, o Vaticano contratou essa pessoa, agora se a Bíblia tem sido traduzida há mais de 2.000 anos atrás, já começa a ficar esquisito do porquê que botaram ele para traduzir uma Bíblia em hebreu e uns manuscritos em hebreu agora. Já começa, os negócios começam esquisitos por aí, né? Então, o que quer dizer? Que se eles mandaram ele traduzir a Bíblia, então a Bíblia não estava bem traduzida, e como durante todos esses anos
que foi escrito o Antigo Testamento e o Novo Testamento, então eles têm deixado que a gente aprenda e ter aulas de catecismo e aulas de aulas não, ir para a igreja e tudo isso. Então tudo que tem falado para gente, então tá errado. Como é que eles deixaram isso? Como é que os cristianos deixaram que isso acontecesse? Por que contrataram agora esse cara para fazer a tradução da Bíblia original que fala, né? Então, já as coisas estão esquisitas por ali, né? Eu adoro, porque esse aqui é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de história, um trabalho de religião, um trabalho de Sherlock Holmes. Praticamente Sherlock Holmes. Então, eu adoro tudo isso. Eu adoro descobrir as coisas e adoro ver que as coisas que foram faladas pra gente foram erradas e mentiram pra gente, manipularam a gente. E vocês sabem, todo mundo sabe que a igreja manipulou, a igreja isso, mas não sabe onde foi que aconteceu isso, como foi que aconteceu isso. Então, fique aqui comigo que eu vou continuar conversando com você. Agora vamos passar sobre a Bíblia, depois a gente passa um pouquinho sobre a ciência para não ficar muito entediado. E então você vai ver se se interessa por isso ou se não. Tudo bem? Então, mando um abraço bem grande para vocês e a gente se vê amanhã.